Feche os olhos por um segundo e imagine a seguinte cena. Você é um ser de fora, um extraterrestre viajando pelo cosmos, ou, quem sabe, uma capivara hiperinteligente com consciência intergaláctica, visitando o planeta Terra pela primeiríssima vez. Você estaciona sua nave na órbita do planeta e começa a rodar um escaneamento biológico da superfície para entender as regras desse servidor chamado natureza. De início, tudo parece normal. Você olha para savanas e florestas e enxerga o que qualquer mente sã chamaria de predadores perfeitos. Você vê leões, criaturas majestosas, puro músculo, equipadas com garras retráteis projetadas para rasgar carne e mandíbulas capazes de quebrar ossos em um piscar de olhos. Você desce o olhar e encontra cobras, seres silenciosos, camuflados, que carregam em suas glândulas um veneno neurotóxico tão violento que pode desligar os órgãos de uma presa em minutos. Até aí, a evolução faz sentido. Anatomia pura, letalidade óbvia. Mas aí, você decide olhar para o topo absoluto da cadeia alimentar, o administrador do servidor. E o que você encontra lá em cima? O ser humano. Olhando de fora, de forma puramente biológica, o ser humano é de longe o bicho mais bizarro, sem sentido e assustador desse planeta. Se a gente não fosse a espécie dominante por causa de um golpe de sorte evolutivo, a gente ia passar a maior vergonha da história na floresta. A bizarrice humana já começa na nossa própria cara. Olha para o resto dos mamíferos da Terra. A evolução geralmente segue duas regras muito claras para a pele. Ou o bicho é totalmente peludo e robusto para aguentar o frio do inverno e as superfícies hostis, como um lobo ou um urso, ou o bicho é completamente pelado e blindado, feito um hipopótamo ou um rinoceronte, projetado para viver na lama e na água. O ser humano desrespeitou as duas opções. Nós somos criaturas praticamente peladas, com uma pele fina, frágil, que se corta com uma folha de papel e que queima se ficar 2 horas sobre o sol. Mas por algum motivo que a ciência tenta explicar e a estética chora, a gente tem uns tufos de cabelo isolados e aleatórios espalhados pelo corpo. Nós temos uma cabeleira enorme no topo da cabeça e depois, do nada, tufos de pelos nas axilas e em outras regiões que eu nem preciso citar aqui. Qual é o sentido prático de parecer uma criatura que foi gerada com defeito de fábrica? Mas tudo bem, aparência não é tudo. Vamos olhar para as estatísticas de combate do humano. Vamos olhar para os atributos físicos que nos tornam predadores. E é aí que o mistério fica mais sombrio. Nós simplesmente não temos nenhum. Nós não temos garras afiadas para dilacerar. Nós não temos dentes caninos imponentes para perfurar a jugular de ninguém. Miserável! Nossa arcada dentária é reta, feita para mastigar vegetais e grãos. Nós não temos força bruta. Vamos ser honestos aqui. Se você pegar o ser humano homem mais forte do mundo e trancar ele numa sala para sair na mão com um chimpanzé comum de tamanho médio, o humano vira patê em 2 minutos. O chimpanzé vai arrancar os braços dele e usar como taco de beisebol sem nem começar a suar. Nós somos patéticos fisicamente. Então como? Como uma criatura pelada, fraca, sem garras e sem dentes conseguiu subjugar um planeta inteiro cheio de monstros literais? A resposta é perturbadora. É porque nós não caçamos usando a força. Nós caçamos usando o puro terror psicológico. O ser humano pratica uma técnica que para o resto do reino animal é a coisa mais próxima de uma maldição demoníaca. É a chamada caça por persistência. Como ela funciona? De uma forma absurdamente psicopata. O humano não embosca como o tigre. Ele não corre a 100 por hora como o guepardo. O humano simplesmente escolhe um bicho na floresta ou na savana e começa a andar atrás dele. Só andar, em um ritmo constante, passo a passo. O bicho, assustado, vê aquela criatura pelada e bizarra se aproximando. O instinto de sobrevivência do animal dispara. Ele corre quilômetros, gasta uma energia absurda, atravessa vales e colinas, foge para muito longe. Finalmente, o bicho para, deita sobre a sombra de uma árvore, tenta recuperar o fôlego e pensa no íntimo animal. Ufa, finalmente escapei daquele... 2 horas se passam. O silêncio reina.
O animal está quase cochilando. De repente, ele olha para trás e o humano tá lá, caminhando, no mesmo ritmo, na mesma velocidade, com a mesmíssima cara de psicopata de 2 horas atrás. Nós somos literalmente o vilão de filme de terror para o resto da natureza. Nós somos o Jason Voorhees ou o Michael Myers do reino animal. E por que a gente faz isso? Por causa daquele erro de design que eu falei antes. A nossa pele pelada. Os outros animais são cobertos de pelos pesados. Para se resfriarem, eles precisam parar de correr e arfar, botando a língua para fora para trocar calor com o ambiente. Se eles continuarem correndo sobre o sol escaldante sem parar por horas, às vezes por dias, o sistema cardiovascular do animal entra em colapso. O coração do bicho simplesmente explode de exaustão absoluta. Nós matamos os outros animais de cansaço e desespero. E se não bastasse essa resistência de androide assassino, a gente ainda tem o cérebro. Quando o humano cansa de andar, ele faz emboscadas. Ele usa a física contra a biologia. O humano é o único bicho que olha para um galho caído no chão e pensa: se eu amarrar uma pedra pontuda na ponta desse pedaço de pau, dá para eu cometer um crime de guerra contra aquele mamute de 4 toneladas que está ali na frente. A gente inventou a morte à distância. Para fechar o pacote completo da bizarrice humana, vamos falar da nossa comunicação. A floresta inteira tem um código de conduta sonoro. Os animais conversam com rugidos imponentes que servem para demarcar território. Ou eles ficam no silêncio absoluto para não serem detectados. Os humanos não. Os humanos andam em bando emitindo uma frequência contínua, ininterrupta e bizarra de sons articulados. Para qualquer outro bicho na floresta, a fala humana não parece uma linguagem. Parece uma estática de TV quebrada bem irritante que nunca desliga. Imagina o desespero de um cervo ouvindo 2 caras conversando sobre futebol enquanto rastreiam as pegadas dele. Se a Terra fosse um jogo eletrônico de sobrevivência, o ser humano seria aquele jogador desgraçado que usa hack, quebra todas as regras do servidor, usa mod de estamina infinita e estraga a experiência de todos os outros players. Então, da próxima vez que você acordar de manhã, se olhar no espelho e se achar uma pessoa perfeitamente normal, lembre-se de quem você realmente é. Você é um monstro, que não tem garras, mas que caça os outros até a morte pelo puro cansaço psicológico. Agradeça por estar no topo, porque visualmente e moralmente, nós somos o bicho mais bizarro da Terra.